Oi pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho de distribuição eletrônica segundo o diagrama de Linus-Pauling, mas para íons. Então lembrando que a gente parte sempre do átomo neutro. O átomo neutro é quando o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então a gente chama de neutro porque o número de cargas positivas dos prótons e dos elétrons são iguais. Num íon, o número de prótons e elétrons eles são diferentes. O íon ele pode ser chamado de cátion, quando ele tem mais próton do que elétron, ou ele pode se chamar de ânion, quando ele tem mais elétrons do que próton. Então, o cátion é uma espécie positiva e o ânion é uma espécie negativa. Tá? Os cátions são formados normalmente por metais e os ânions por ametais. Então vamos pegar o exemplo do sódio. Então nós vamos fazer a primeira distribuição eletrônica do átomo neutro. Então, começando a distribuição eletrônica sempre da primeira camada, seguindo as setas de cima para baixo. Porque lembrando que esse diagrama ele está em ordem crescente de energia e não por camadas. Então, o átomo de sódio, ele tem 11 prótons, são 11 partículas positivas, e 11 elétrons, 11 partículas negativas. Então, o total de carga é zero. Então, trata-se de um átomo neutro. Fazendo a distribuição eletrônica, a gente vê que lá na última camada, que nós chamamos de camada de valência, ele tem um elétron. Como que esse elemento, como que o metal sódio vai se transformar num íon? Então, nós vamos comparar a camada de valência do sódio com a camada de valência do gás nobre, que tem a distribuição eletrônica mais próxima da dele. Então, o gás nobre mais próximo dele é o neônio, que tem o número atômico 10. Tá? Lembrando que antes do neônio nós temos o hélio. O hélio só tem 2 elétrons. Então, a camada de valência dele é um S2. Mas o neônio, a camada de valência dele é a número 2, que tem 8 elétrons. O próximo gás nobre seria o argônio, que tem um número atômico muito distante do sódio. Então, um elemento, quando ele se transforma num íon, ele vai tentar adquirir a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo dele. Então, o átomo de sódio, ao doar um elétron, ele vai ficar bastante parecido, a configuração eletrônica dele vai ficar parecida com o neônio, que é um gás nobre. Então, quando ele doa um elétron, o que acontece com esse elemento? O número atômico dele não muda, porque o número atômico diz quantos prótons ele tem no núcleo. E essa transformação não está mexendo no núcleo do átomo, está mexendo lá na camada eletrônica, nos elétrons que estão ao redor lá do núcleo do átomo. Então, quando acontece isso, o número de prótons do elemento químico permanece o mesmo. Mas o número de elétrons muda. Ele passou a ter 10 elétrons. Ele tinha 11, doou um elétron, então ele vai ter 10 elétrons. Então, ele tem uma carga positiva a mais. Então, ele se transformou num cátion, que é o cátion sódio. A mesma coisa pode acontecer com o oxigênio. O oxigênio ele é um ametal. O número atômico dele 8, então ele tem 8 elétrons na camada de 8 elétrons distribuídos em camadas ou subníveis. Então trata-se de um átomo neutro. Então por que é um átomo neutro? Porque o número de prótons dele é igual ao número de elétrons. Então, átomo neutro. Como que o oxigênio poderia ter a distribuição eletrônica parecida com o de um gás nobre? Com o objetivo de atingir a estabilidade energética de um gás nobre. Então, o neônio também tem um número atômico bastante próximo dele. Então, ele pode receber elétrons nessa camada, que tem 6 elétrons, para passar a ter 8, como é o caso do neônio, que é um gás nobre. Então, a distribuição eletrônica dele ficaria assim, 1s2, 2s2 e 2p. Como aqui tem 4 elétrons e cabe 6 elétrons no subnível P, então ele pode receber 2 elétrons para completar a camada de valência dele
e ficar parecida com 8 elétrons. Então, quando isso acontece, ele não é mais um átomo neutro, porque ele não vai ter mais 8 elétrons. Ele passou a ter no total 2 mais 2, 4 mais 6, 10 elétrons. Então, aqui, o oxigênio, ele se transformou num ânion. Então, esse ânion, ele continua tendo 8 prótons, porque o número atômico da espécie não muda. Mas ele passou a ter 10 elétrons. Mais 8 menos 10, menos 2. Então, ele tem 2 elétrons a mais. Então, a gente indica esses 2 elétrons a mais aqui. Eu vou colocar em vermelhinho para ficar mais destacado. Então, ele tem 2 elétrons a mais em relação ao número de prótons. Então, ele não é mais um átomo neutro. Ele passou a ser um ânion, uma espécie negativa. E o sódio passou a ser um cátion, uma espécie positiva. Então, todos os átomos neutros, que são metais, eles podem se transformar num cátion. E os átomos neutros, que são ametais, eles podem se transformar num ânion. Então, por hoje é isso, pessoal.